Olá, eu sou Carolina Desico. Para quem ainda não me conhece, eu sou pedagoga especializada em educação Waldorf e estou à frente de um jardim de infância há alguns anos aqui na cidade de Santos, chamado Quintal do Sol. Hoje, o nosso tema é limite. Eu sei que é um tema bem delicado para muitas famílias. Existe uma diferença muito sutil, né, entre a compreensão do adulto em escutar a criança e limitar a criança. Parece que é difícil encontrar essa diferença, esse meio termo que existe, e é bem diferente. Bom, começa aqui, limite, né? A gente colocar limite numa criança, ele dá muito mais trabalho do que a gente deixar o barco correr solto. Eu já tive nessa fase de estar diante dessa tarefa super difícil que é conduzir, educar criança pequena. Hoje a minha filha já é uma mocinha, né? Já está aí na adolescência, mas eu já vivi tudo isso. E passei por muita coisa e já falhei com um monte de situação onde eu deixei de colocar limite e depois pude aprender que colocar limite é um puro ato de amor, de interesse, de responsabilidade. Sabe, quando o adulto que está diante da tarefa consciente de fazer o melhor na educação dessa criança. Dá mais trabalho, mas o resultado ele é muito melhor do que a gente educar e criar uma criança sem limite. Então eu vejo, assim, eu percebo muitas famílias, principalmente pais de primeira viagem, que têm o hábito de colocar a criança no centro de tudo que acontece na vida familiar. Então, crianças bem pequenininhas, são elas que são consultadas em várias situações. Então, o que querem comer, o que querem vestir, o que querem assistir, qual passeio querem fazer. Eu reparei isso, né? Eu fico só de ouvidinho ali. E aí, depois, eu peço uma reunião individual com essa família, sem a criança, lógico, para a gente ajustar isso. É importante o adulto compreender que escutar a criança é muito diferente de você dar o limite a ela. Na verdade, são opostos, né? Quando você escuta as vontades dessa criança e atende o tempo todo, isso não é positivo. Agora, quando você escuta a necessidade dessa criança, que muitas vezes ela não vai te falar, porque ela não sabe, essa é a diferença. A gente tem que saber por ela. Ela não tem repertório, tampouco habilidade e tampouco maturidade para saber e decidir tudo isso. E quando isso acontece, a criança é posta no centro de tudo, e ela começa a ter muita autonomia, vamos dizer assim, dentro da família, dentro da casa, ela começa a ficar aquela criança insatisfeita. É uma insatisfação crônica, porque nunca nada vai estar bom, ela sempre vai querer tudo, porque não é para ela querer agora, é simplesmente para ela estar com o adulto que vai querer por ela. Eu sei que parece estranho, né? A gente falar assim, nossa, que carrasca, Carol, né? Não pergunta nada se a criança quer isso ou quer aquilo. Não é isso. Mas a criança ela ainda não tem condições de querer essas coisas, ela não sabe ainda. E olha, eu falo para vocês, a criança que é conduzida com um adulto seguro, que fala, agora nós vamos fazer tal coisa, olha, tá aqui a sua roupinha para você vestir,
esse programa você não vai assistir porque não é legal, não é bom, e agora não é hora de ver isso. Você cria uma criança, por incrível que pareça, muito mais satisfeita. Porque internamente ela relaxa, porque sabe que alguém está